Oi, eu sou a Márcia Tiburi e esse é o projeto Filosofia Pop. O Filosofia Pop é um projeto de conversa. A gente vai conversar sobre uns assuntos que estão pegando todo mundo, que interessam a todo mundo e que mesmo quando não interessa a todo mundo, interessa a muita gente e mesmo quando não interessa a muita gente, interessa a todo mundo. E a gente escolheu para começar essa conversa do Filosofia Pop um tema que acompanha os povos, as sociedades, as comunidades, que faz parte da nossa linguagem, faz parte do nosso imaginário, estabelece, constrói as nossas estruturas simbólicas as mais fundamentais, que é o tema Deus. O tema, assim, bem aberto, para a gente poder pensar junto. A ideia do Filosofia Pop não é fazer um debate, nem criar polêmica, a gente quer pensar junto com as pessoas. Essa é a defesa assim, que eu acho que nós podemos fazer da filosofia, inclusive da pertinência e da atualidade da filosofia nos nossos dias. E o gesto de conversar, ele é um gesto justamente para refletir, para fazer a gente pensar em coisas que estão dadas, às vezes, de um jeito muito natural e que, ao mesmo tempo, estão carentes de reflexão. E para esse diálogo de hoje sobre Deus, essa conversa aberta, eu convidei o Gustavo Bernardo, que é professor da UERJ, que escreveu um lindo livro chamado A Ficção de Deus. E convidei também a Marília Fiorilho, que é professora da USP e que escreveu também um livro chamado O Deus Exilado. Ambos são estudiosos da questão, envolvidos com a questão, têm posicionamento sobre a questão, tudo aquilo que eles fazem num nível sério, a gente também faz num outro nível, num nível mais popular, num nível muitas vezes mais simples, mas certamente todos nós temos grandes questionamentos para colocar e muitas opiniões e muitas ideias para trocar em torno desse tema. E Deus, então, é um tema vasto, tema super aberto. Deus está presente nas nossas vidas, pelo menos para quem é ateu ou para quem é crente, não interessa. Deus está presente nas nossas vidas como uma palavra. E essa palavra, ela surge nos mais diversos contextos, às vezes até muito banalizada. A gente diz, meu Deus! A gente diz, Deus do céu! A gente diz, pelo amor de Deus! Deus está ali. Tanto que pessoas que levam muito a sério a questão religiosa ou a questão Deus, essas pessoas não gostam de dizer a palavra Deus. A gente encontra pessoas crentes que professam religiões e que não falam a palavra Deus. Mas num nível assim mais laicizado, num nível assim mais secularizado, no cotidiano, a gente fala o nome de Deus em vão o tempo inteiro. E esse dizer o nome de Deus em vão, inclusive, faz parte dos mandamentos que certas religiões professam. A gente vai querer conversar um pouco sobre as religiões, mas nesse primeiro momento eu queria colocar para Gustavo e para Marília, e Marília, vou pedir para você falar primeiro, eu queria colocar justamente essa questão de que Deus a gente está falando, que Deus é esse, o que é Deus? O que essa palavra Deus faz nas nossas vidas? Qual é a sua função? Essa palavra se refere a coisa? Existe uma diferença entre a coisa Deus e a palavra Deus? Dizer a coisa Deus é uma coisa perigosa? O que você acha? O tema Deus, vamos dizer o tema, não vou entrar nem na coisa nem na palavra. É algo que não há civilização, não há momento da história. Temos isso da Era Comum, eu não gosto de usar depois de Cristo e antes de Cristo, porque já é uma forma de datação que supõe que o cristianismo demarcou eras. Então, alguns autores, principalmente anglo-saxões, preferem usar Era Comum, na verdade, a partir do ano... e antes da Era Comum, em que Deus estava no centro das preocupações, dos debates, da violência, muito da violência, e que praticamente tivemos apenas um século de intervalo, que foi o século passado, a gente nem lembra que é passado, que é o 20, em que Deus saiu um pouco de moda. Mas, em compensação,
surgiram religiões muito parecidas e com outros deuses, que foram os regimes totalitários. O stalinismo, o nazismo, que do ponto de vista devocional, ritual, dogmático, eu considero como religiões secularizadas. Então, primeiro lembrar isso, que Deus é um tema aí constante. É possível, seria possível, né? Um mundo inteiro sem Deus? É uma pergunta irrespondível, mas, de imediato, me ocorreu a seguinte resposta, que é uma provocação. O mundo inteiro sem Deus é algo impensável, mas, com certeza, a existência de um continente inteiro, chamado África, é a prova da ausência de Deus. Mas se você pensar na quantidade de horrores, de guerras civis, de sequestros de crianças para servirem como soldados mirins, de estupros, de ignorância, de famílias que pelas religiões tribais expulsam uma criança que foi estuprada aos 6 anos de idade porque consideram que foi ela que cometeu o mal. Se a gente pensar como está abandonado, se você imaginar o grau de sofrimento, se houver Deus, ele abandonou a África. Então, você está retomando, concordo com você, mas você está retomando um grande motivo teológico, que é o problema do mal, que sempre esteve ligado à questão da existência de Deus. E o problema do mal, ele entra em conflito justamente com a bondade de Deus, porque na definição de Deus das religiões, pelo menos desse Deus monoteísta, do Deus dos 3 grandes monoteísmos, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, esse Deus é sempre um Deus bom. Deus teria sido generosíssimo ao criar esse mundo, só que Deus, e aí vem o conflito dos próprios teólogos e das pessoas em geral, que é o conflito que você acaba de expor. Como é possível que exista um Deus se existe o mal? Tantos teólogos já tentaram resolver essa questão também na base da teologia negativa, e tentando explicar a pertinência do demônio, né, ou dos demônios, ou do diabo, ou dessa figura negativa que acaba, digamos assim, atrapalhando a nossa compreensão de Deus. E aí vem sempre também a ideia de que Deus é tão grande, está tão acima, pega Santo Agostinho, ou pega Kierkegaard, Deus está tão acima de nós que a gente não tem nem condições de pensar numa figura dessas, né? Não cabe na nossa cabeça. Agora, sim, eu continuo com o mesmo problema. Você coloca que a gente tem que pensar nesse Deus, ou pensar em Deus, levando em conta a história. Mas eu volto à questão, trazendo também à tona, acho que essa pergunta que complementa mesmo, né, se é possível viver num mundo sem Deus, se um mundo sem Deus é possível. Mas pensando, de que Deus que a gente está falando, afinal de contas, né? Que Deus é esse que a gente assim, chama a cada vez que a gente pronuncia esse nome, e a cada vez que a gente entra num avião, né, gente, e pensa, esse troço aqui pode cair, ou a cada vez que a gente está doente, né, ou naquele momento em que a gente diz, Deus me livre. O que é isso, Gustavo? É a ficção de Deus? Ela está jogando a bola para mim, falando da questão da ficção de Deus. Acho que a pergunta, né, eu voltaria àquela pergunta inicial também é possível um mundo sem Deus, para responder, dizendo que sim e não. Quer dizer, todas as grandes questões têm essa resposta, né? Sim e não. Quer dizer, é possível porque ele sempre foi sem Deus. Sempre foi o mundo por si só. Todos os elementos que a gente tem racionais, científicos, históricos, apontam para a impossibilidade de um Deus, até do Deus único. Até algum raciocínio, às vezes me perguntam, vão em lugares, você estava brincando com a gente antes, né? Perguntam para a gente, você acredita em Deus? Quando a gente vai falar debate sobre essas coisas, mesmo sabendo já que quem está falando é um ateu, tá? Mas tem sempre é tão incômodo que é preciso perguntar o que já se sabe a resposta. Tá? Você acredita em Deus? Mas se eu acreditasse, ou digamos, eu tenho uma necessidade muito grande de acreditar em deuses. Tenho uma necessidade muito grande, como todo mundo. A gente foi feito, e ao dizer foi feito, eu estou me traindo. A gente foi feito para acreditar. Então, mas o
o politeísmo grego me parece muito mais consistente com tudo que a gente já coletou desde aquela época até hoje do que o monoteísmo. Quer dizer, do que um Deus único. Um Deus único é uma contradição em termos, é uma contradição direta, né? E os muitos deuses talvez não, porque aquela ideia que também sempre pergunto, há algo maior? Você não acha que tem alguma coisa maior? Claro que tem. Tá? A gente é tão pequeno, tão ridículo, tão mesquinho, que claro que tem que ter alguma coisa maior, tem um universo, tem tantas coisas maiores. Agora, por que uma coisa maior? Quer dizer, por que não múltipla? Tá? Gustavo, no seu livro você fala você comenta um texto do Saramago, que ele fala do fator Deus. Eu ia chegando nele. Então, esse é um assunto também. Um ateu de carteirinha, eu trabalho muito com a relação de literatura e religião, quer dizer, essa pesquisa que tem esse livro. Então, a ficção de Deus é não só a ficção construída pelas civilizações ao longo de todos os séculos, mas também os ficcionistas. Como é que os ficcionistas escrevem sobre Deus e colocam o personagem de Deus? Como é que o personagem de Deus aparece? Então, eu trabalhei com vários autores, escritores ateus e vários escritores crentes. Crente aqui no sentido lato, aquele que acredita. E uma das coisas que... Depois, a hipótese que eu tinha inicialmente é que, até por egocentrismo, né, de que os escritores ateus seriam muito mais interessantes do que os escritores crentes. Não confirmei a hipótese. Quer dizer, os escritores que acreditam, vários deles são muito melhores. Saramago, quando tenta, por exemplo, provar a sua tese de que Deus não existe, ele é ruim. É ruim literariamente. Tá? Já Graham Greene, que é um católico de carteirinha maravilhoso. O livro Fim de Caso, tá? Você creia ou não creia, termina o livro acreditando no personagem Deus que aparece no livro. Tá? Então, isso já foi um problema para essa pesquisa que eu tinha que confirmar. E o do Saramago, quer dizer, ele tem a lucidez, estou a falar do fator Deus, na época, se não me engano, foi do atentado de 11 de setembro, né? De falar que Deus não tem culpa nenhuma. Quer dizer, começar a se colocar a culpa das religiões todas, da religião do fanatismo, do fundamentalismo, do atentado. Quer dizer, Saramago, que não crê, diz Deus não tem culpa nenhuma, até porque ele não existe. Quem tem culpa é o ser humano, tá? E que projeta com constante psicológica, neurótica, psicótica, que projeta sempre a culpa para fora de si. Então tem que arranjar algum culpado, quer dizer, é o outro, é o islamismo, é o americano, quer dizer, cada lado jogando para o outro isso, e é Deus. Quando não sobra mais ninguém, é Deus. Quando meu pai morre com 79 anos, né, minha mãe, que era uma beata de carteirinha, tá, de ir à igreja 3 vezes por semana, na igreja de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, tá, resolve brigar com Deus. Por isso, a dedicatória que eu faço também a ela no livro, né? Resolve brigar com Deus. Deus não podia... Primeiro, o marido dela não podia ter feito isso. Não podia ter morrido antes dela. Segundo, Deus não podia ter feito isso. Ela começa a brigar com Deus, a ter raiva de Deus. Tá? Começa a fazer alguma coisa que é antiga no Brasil, quer dizer, pegar todos os santos, e ela tinha um monte em casa, botar dentro de copo d'água de cabeça para baixo, copo d'água cheio, começa a afogar todos os santos, inclusive Jesus Cristo, começa a afogar tudo, começa a fazer isso, não sei o quê. E eu me vi na tarefa, só que isso a deixou muito mal. Tá? Eu vi na tarefa complicadíssima, eu que não acredito, de defender Deus. Tá? Que estava só aqui. Eu fiquei, mas não é possível, o papai morreu com 79 anos, vocês viveram mais de 50 anos juntos, tiveram 4 filhos, nenhum é maluco, todos estão bem-sucedidos. Está reclamando de quê? Ele teve uma vida boa, mas ele não podia ter ido antes de mim. E como é que você queria controlar isso? Só você sendo a deusa. Então, muitas vezes Deus é a projeção, é essa projeção de nós mesmos, né? Que é essa ficção, que por um lado, novamente, Deus não... É possível viver no mundo sem Deus? É, porque sempre se viveu. Por outro, não, porque a menos que a gente pare de projetar,
tá, de projetar como sociedade, projetar como indivíduo, essa projeção vai ter muitas vezes o nome de Deus. Tá? Então, acho que aí Deus acaba sendo uma necessidade que é um pouco também ingênuo, os cientistas, os neo-ateus, como Richard Dawkins e outros, né, falarem que, o próprio Saramago, falando que temos que acabar com toda a religião, tá? É um pouco ingênuo, tá? Como se isso fosse possível. Quer dizer, até porque, e pelo meu lado, quer dizer, eu confundo muito Deus, confundo propositalmente, Deus com ficção. Quer dizer, de algum modo, a ficção que produziu Deus é o nosso Deus. Quer dizer, é a imaginação. Quer dizer, de algum modo, a ficção de Deus é a grande ficção da humanidade, sem a qual não há ficção. Toda a arte começou como religião. Quando uma visão antropológica, a arte começa como religião e mesmo que ela se separe, se laicize, né, ela guarda alguma coisa da sua religiosidade intrínseca, quer dizer, da necessidade de transcendência, da necessidade do mistério, da dúvida. O problema é quando a religião se nega que ela é ficção. O autor que eu quero lembrar é o Sigmund Freud, velho, autor do século retrasado, que num texto pequeno, delicioso, palatável, que vocês podem ler, procurar, chamado O Futuro de uma Ilusão, em que ele fala sobre religiões, ele diz o seguinte: a religião, portanto Deus, né, que a preside, principalmente os monoteísmos, foram absolutamente necessárias para o processo civilizatório. A religião veio para coibir os instintos mais violentos, as vaidades, etc. Quer dizer, sem religião estaríamos nos canibalizando nesse momento. Porém, nesse ensaio, ele exala um otimismo inesperado e diz o seguinte: no futuro, com a democratização da educação, com o avanço da educação, com o fim da ignorância, com a extinção de um sistema que precisa da repressão e da punição dos instintos, com uma espécie de iluminismo, não vamos mais precisar de religião e nem de Deus. O filósofo Immanuel Kant, no século XVIII, escreveu um livro chamado A Religião nos Limites da Simples Razão. E nesse livro ele argumentava que a pergunta sobre a existência de Deus não pode ser respondida nunca de um ponto de vista racional e que nós não podemos cientificamente, portanto, fazer nada com essa questão. Podemos apenas, levando a sério essa hipótese, falar da experiência de Deus, do que as pessoas, afinal de contas, fazem com a ideia de Deus, mas não podemos nunca argumentar em torno de se a crença faz sentido ou não faz sentido. Logo depois de Kant, veio o século XIX, né, gente? O século XIX é o século do niilismo e é o século do surgimento de várias formas de ateísmo. E é o século da morte de Deus, que é um assunto muito interessante também. O século XX, ele sorve nas fontes do século XIX, Freud, Darwin, e todos os filósofos, inclusive Friedrich Nietzsche, que vai falar muito desse Deus que foi morto pelos homens, não um Deus que teria morrido de morte natural, mas que teria sido massacrado, morto a pauladas pelos seres humanos. O que é ser ateu hoje, né? Já que a gente pensa que Deus é uma coisa natural, muitas pessoas agem em relação a Deus como se ele fosse uma coisa natural, ou seja, como se a crença em Deus fosse natural. O ateísmo, ele parece uma coisa antinatural, talvez por isso ele seja tão criticado, digamos, dentro do senso comum, das pessoas que nunca se preocuparam em entender o que significa Deus dentro da experiência humana, né? O que é o ateísmo hoje? Assim, o que você entende por ateísmo? Você tem belas teorias sobre o ateísmo, você inventou um jeito de falar disso de um jeito fácil. Como que é? Acho que o
Os ateus, quer dizer, consideram até que alguns que não faz sentido ser chamado de ateu, porque seria uma denominação negativa, né? O não tel, né? O que não acredita, né? Então, essa denominação em si, ela seria já para baixo, já negativa. Essa negatividade você vê nas religiões fundamentalistas, principalmente no islamismo. A apostasia, que é ou mudar de religião ou não ser religioso, é punido com a morte só, com a execução, né? Então, ser ateu, por exemplo, hoje, no mundo islâmico, é um risco de vida fantástico. Ser ateu, há pouco tempo atrás, há poucas décadas até, não só séculos, não, há poucas décadas atrás, para o mundo cristão também é um risco muito grande, porque ele passa a ser como se o ateu representasse uma ameaça muito grande, como se ameaçasse a própria sobrevivência de Deus. Então, essa negação de Deus ameaçasse o próprio Deus. Você não pode tirar o meu Deus, né? O Marcelo Gleiser tem uma história que ele está respondendo cientificamente sobre, hoje, a falta de necessidade da hipótese de Deus para explicar o universo. Isso num grupo, num aeroporto, né, que estava falando, e algumas pessoas em volta vieram escutar, até que um dos carregadores do aeroporto falou: mas o senhor vai tirar Deus de mim? E assim ele ficou arrasado. O Marcelo Gleiser é um físico judeu sem Deus, que é quase um pleonasmo, no caso dos judeus. Ele ficou arrasado, ficou sentindo que ele, de repente, tirava alguma coisa que era muito forte, muito importante, ou quase a sua identidade. Tirar Deus, tira a identidade. Então, o ateu ameaça muito, né? A distinção que eu faço é mais ou menos a mesma que eu faço para os crentes, quer dizer, entre os ferozes e os suaves. Eu acho que tem crentes suaves que defendem, vivem a religião e defendem a religião como uma forma de ser mais de si. Quer dizer, de meditação, de voltar para dentro, de procurar bondade. Então, esse seria o crente suave. E tem o crente feroz, que é o fundamentalista, aquele que quer matar, é o neopentecostal que tem que destruir o centro de Umbanda, de Macumba, que tem que atacar as pessoas. Se puder, se tiver algum espaço na sociedade, vai matar. É o que fez a Inquisição na católica, como fez a Inquisição protestante, também teve, que matou milhares de pessoas, em geral mulheres. Os homens podiam ser torturados muito tempo para ver se abjuravam, depois se abjurassem, eles sobreviviam, as mulheres, principalmente bonitas, eram mortas logo, em número assim, 20, 30 vezes maior do que dos homens. As duas Inquisições, a Inquisição católica e a Inquisição protestante, mataram muito mais mulheres. Quer dizer, esse é o crente feroz. Eu vejo mesmo a divisão nos ateus. Acho que tem um ateu feroz, que quer que todos sejam ateus, precisa que todos sejam ateus, quer dizer, sem isso, ele é como se fosse exatamente, como se fosse uma questão de fé. Quer dizer, eu acho que por isso eu defendo que ser ateu é também uma questão de crença. Porque o ateu feroz, acho que ele tem razão. Quem crê não está sem razão. Eu acho que o ateu, ele também crê que Deus não existe. Isso é uma crença, porque eu não posso provar que ele não existe. Eu não posso provar que ele exista. Então, ele está dentro do nível de crença. Mas ele tenta se colocar como superior, botando a razão do lado dele. Quer dizer, eu tenho a verdade. Isso é mais outra prova de que isso é uma atitude religiosa, uma atitude fundamentalista. Então, você não acha assim que talvez, assim como o crente é essa pessoa, o crente enquanto indivíduo, né? Mas também o sistema da crença que está organizado nas religiões, esse sistema, então, identifica, projeta, cria e depende, então, da ideia de Deus, e a gente não sabe se Deus existe ou não existe, mas é uma ideia. De qualquer maneira, é uma ideia. Existe enquanto uma ideia. Pois é, então, existe enquanto uma ideia. Para o ateu, será que Deus não é uma má ideia? Será que não é isso que está em jogo? É uma ideia ruim,
dizer, pensar na ideia de que Deus não existe, será que não é uma ideia melhor? E nesse caso, aquela nossa questão inaugural, a questão de um mundo sem Deus, será que o mundo que tivesse sido construído sem essa ficção, talvez não pudesse ser um mundo mais justo, à medida que a gente teria que se responsabilizar por um mundo que é nosso? Existem muitas discussões, sobretudo a passagem assim da discussão da ética antiga, derivada da religião, para uma ética moderna que critica a religião, coloca em cena justamente isso. Não tem mais Deus no mundo moderno, o mundo secularizado é um mundo sem Deus, é um mundo sem Deus no sentido de que a gente não vai mais poder usar esse recurso, então daqui para frente teremos que ser responsáveis pelo mundo que nós estamos construindo, não o mundo que foi criado por Deus, mas o mundo que a gente inventa, que é o nosso mundo, né? Então, a pergunta assim, que eu acho que pode ser colocada é: Deus é uma boa ideia ou uma má ideia? Nesse sentido, assim, Deus ajuda ou Deus atrapalha? Né? Eu acho que depende da pessoa. Quer dizer, eu acho que eu não gostaria de tirar... eu gostaria de deixar com a criança o máximo de tempo possível a fantasia de Papai Noel. Então, eu gostaria de deixar com as pessoas, se isso faz bem, o máximo de tempo possível, se for, quiçá, a vida inteira, a fantasia de Deus. Porque são representações muito fortes da fantasia, da ficção. Eu acho que o problema... eu acho que Deus é uma ficção, eu não acredito que ele exista, tá? Mas acho que essa ficção não é responsável pelo que se faz em nome dela. Um dos argumentos mais fortes dos ateus, principalmente dos ateus ferozes, é de um físico. Tá? Eu acho que isso é um ponto para pontuar essa questão. É de um físico, esqueci o nome dele agora, um físico prêmio Nobel, que dizia que pessoas boas fazem coisas boas, pessoas más fazem coisas más. Tá? Para que pessoas boas façam coisas más, é preciso Deus. Steven Weinberg. Tá? Isso. Então, na verdade, eu acho que esse argumento parece fortíssimo, mas a questão acho que não é novamente Deus, é grupo. Tá? Há corintianos bons, tá? Eles, ao se juntar, eu sou do Rio, tá? Há flamenguistas bons, eu acredito, é uma questão de fé, eu acredito que há. Então, mas ao formarem um grupo, vira uma turba, viram com muita facilidade, pegam o pau da bandeira e quebram na cabeça de uma criança. Tá? E aí, porque o futebol também pode vir uma religião. Então, aí, talvez o problema não seja a religião. Tá? Quando um partido vira uma religião, quando um sistema vira uma religião, não é Deus. A religião é o problema. Eu gosto do argumento do Steven Weinberg, desse físico que inclusive escreve muito bem, e quando os físicos escrevem bem, eles nos superam, nós da área de humanas. Ele fez um estudo sobre as 4 forças da natureza, por isso que ele ganhou o prêmio, porque no núcleo desse argumento está a seguinte ideia: por que toda religião transforma as pessoas boas em más e permite que as más continuem praticando vilanias? Ele diz que é porque, no núcleo das religiões, não há diferença entre o fundamentalismo e o suave, e o soft. Porque há um problema que está lá no umbigo nuclear, que é o seguinte: toda religião é exclusivista. Então, sempre haverá uma pinimba entre o meu Deus e o seu Deus. Esse desejo de exclusivismo que, em momentos de pobreza, de miséria, de conflagrações políticas, etc., gera o fundamentalismo. Hoje a gente fala muito do fundamentalismo islâmico, mas se a gente pudesse voltar à época das cruzadas e perguntar a alguém que morasse em Jerusalém, Constantinopla, o que achava dos cruzados, era o Estado Islâmico da época, porque eles chegavam, estupravam, saqueavam, matavam. Então, assim, essa distinção é uma distinção de grau. Uhum. Não é uma distinção do meu ponto de vista, não é uma distinção de qualidade. Agora, Deus é um mito, acho que nós aqui concordamos, queremos até ouvir vocês, que seria bom que alguém discordasse fortemente disso, vigorosamente disso. É um mito necessário, ele é necessário por quê? Aí talvez eu discorde do meu colega debatedor.
Muita gente diz que Deus é o caminho, né? A porta de entrada para o sublime. Deus, vamos entender as religiões, né? Que Michelangelo, que seria de Michelangelo? Bem, só tinha cristianismo, Michelangelo não podia ter feito nada que fosse fora dos cânones daquele momento. Porém, eu acho que o reinado, o território da religião, vamos chamar assim, o espaço da religião, é muito mais o do terror e o do medo do que o do sublime. O sublime opera na esfera da arte. Então, esse enlevo que nos provoca um Beethoven, que nos provoca um Shakespeare, que nos provoca um pintor qualquer, essa ideia de que é possível que as coisas sejam melhores, é possível que a vida não se reduza a esse espetáculo que nós vemos diariamente, é algo que é produzido pela arte. A religião para mim, o principal motor da religião é o terror, é o medo, é o terror, sobretudo porque o fundamento da crença, por isso que o ateu não é um não crente, o fundamento da crença é a adesão ao dogma. O dogma não é algo insultante, você é dogmático, não é um insulto. O dogma significa algo que se deve aceitar, apesar e melhor ainda se for absurdo. Quanto mais absurda for a proposição, melhor é o cristão que a ela adere. Há um autor do norte da África, do século II, um dos primeiros padres da igreja, Tertuliano, esse, sim, ferocíssimo, grande polemista, que tem a frase famosa: creio porque é absurdo. O verdadeiro crente só crê numa coisa totalmente absurda. Então, o que diferencia o ateu do crente é basicamente a não aceitação do dogma, é o desejo de duvidar, perguntar, amolar, xeretar. Não há zonas proibidas. Né? Não há regiões proibidas para o pensamento. E um crente ele só é um verdadeiro devoto, um verdadeiro crente, se ele aceitar sem discutir. Isso é em qualquer religião monoteísta. E essa pergunta que fazem a você, que às vezes fazem para mim, mas você estuda os movimentos cristãos dos primeiros séculos, antes da formação da Igreja Católica, você é o quê? Você é católica? Você é protestante? Você é... Eu sempre tenho é como se fosse necessário ter uma carteirinha de alguma confissão religiosa. Aí eu sempre respondo: faz de conta que eu sou um médico que estuda a tuberculose. Você acha que eu tenho que ter sido inoculada pelo vírus para poder me dedicar ao assunto? Então, esse preconceito, há ainda em todas as áreas um preconceito contra o estudo secularista de temas religiosos. Isso a gente sente bem. E eu suspeito que a direção do desejo do ateu, o fato de ele mostrar para um outro lado, problematize para o crente a direção do seu próprio desejo. Ele não quer ser levado a desconfiar, porque Deus não combina com a dúvida. Mas a gente vai continuar, continuarmos falando em Deus, vamos continuar com dúvida, porque a gente não vai saber se Deus existe ou não existe, só o que a gente vai poder fazer é continuar perguntando, afinal de contas, o que nós estamos fazendo com Deus. A questão da secularização da sociedade, da secularização da vida, é uma questão antiga e ela foi bem colocada por Max Weber, por exemplo, um sociólogo, filósofo, enfim, um pensador da cultura também. E essa ideia da secularização do mundo, ela vem nos encantando, nos fazendo acreditar que a função de Deus e a função das religiões foi se tornando cada vez menos importante numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade caracterizada
por exemplo, pelo excesso de técnica ou por um avanço, um incremento cada vez mais radical da técnica, em detrimento, por exemplo, da magia. Uma ideia também que eu acho que faz sentido da gente colocar é essa ideia de que o espetáculo, de que essa sociedade do espetáculo, por exemplo, se a gente lembrar do texto do Guy Debord, de 67, do século XX, se a gente pensar no texto do Guy Debord, a gente vive num mundo cada vez mais profano, e ele vai mostrar que, na verdade, esse mundo cada vez mais profano é um mundo cada vez mais sagrado. E ele está falando, sobretudo, da nossa relação com as imagens. Porque a impressão que nós temos é que, numa sociedade secularizada, o poder das imagens diminuiu, quando, na verdade, esse poder das imagens ele aumentou, do ponto de vista do Guy Debord. E a relação das pessoas com as imagens é uma relação altamente religiosa, uma relação que, dá para dizer assim, é marcada pelo sagrado, que é típico do sistema religioso, vamos chamar assim. E eu lembro sempre de um texto de Walter Benjamin, um pensador que morreu em 1940, um grande filósofo, um texto chamado Capitalismo como Religião. E nesse texto ele fala do nexo entre capitalismo e cristianismo, um nexo que já tinha sua semente no judaísmo, e a própria ideia de sociedade do espetáculo tem a ver com, digamos, um novo desenho, então, desse posicionamento da religiosidade na nossa época. Quando a gente fala do templo, do shopping center, né? Acho que é a igreja da nossa época, onde as pessoas vão cultuar alguma coisa, cultuar a mercadoria. Eu fico sempre pensando nesse texto porque ele fala muito do tanto que nós nos tornamos assim devotos de mercadorias, devotos assim de coisas muito profanas, né? Então, devotos podemos colocar nos nossos termos, né? Devotos das marcas, devotos dos grandes carros, devotos das riquezas, devotos da fama. De quê? Da fama. Da fama, devotos da fama. Devotos, assim, dessa imagem de si, a imagem de si que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, né? A imagem da fotografia de si, né? Do fazer uma selfie de si, sei lá, colocar o meu retrato em cena, me mostrar, virar uma celebridade num determinado contexto, daí que haja, na nossa época, um culto ainda do televisivo, um culto das redes sociais, como eu falei. Mas há um culto da imagem que é um culto de Deus, como se eu pudesse, por exemplo, ser uma espécie de deidade na minha época, no meu contexto. Então, já não se trata mais de saber se tem uma transcendência, mas a gente tem uma espécie de imanência perversa, né? Então, Deus não me interessa mais tanto porque eu possa pensar num outro mundo possível, ou num mundo melhor do que esse, porque, afinal de contas, eu posso conseguir um mundo melhor do que esse no virtual, onde eu mesmo sou a divindade idolatrada ali na forma de um avatar. Acho que esse é um fenômeno assim, bem interessante da gente pensar na nossa época. Mas eu fico pensando assim, essa é uma questão para mim, e aí eu vou abrir para que as pessoas possam fazer perguntas para os nossos convidados. Eu fico pensando, se a mercadoria substituiu Deus, se o shopping substituiu a igreja, se hoje eu não preciso mais de uma vela para idolatrar o Papa que chegou, se eu posso usar meu celular para idolatrar o Papa, ou para idolatrar qualquer Deus, será que existe alguma coisa que possa substituir a mercadoria? Quer dizer, será que esse vai ser o nosso último Deus? Quando a gente vê as religiões neopentecostais, essas religiões... Não que as religiões nunca tenham sido do mercado, que o Walter Benjamin vai tentar mostrar nesse texto é que as religiões sempre estiveram ali muito casadas com o poder e necessariamente também casadas com o mercado. Mas elas foram evoluindo até um ponto em que hoje nós encontramos religiões ou religiosidades ou igrejas que já não fazem mais o jogo das aparências, né? Então não tem mais aparências, a gente vai direto. O que a gente quer com isso? A gente quer ganhar dinheiro. Então eu não vou mais vender indulgências, vendendo esperanças para as pessoas. Eu vendo o carro mesmo, sei lá, ou a casa, ou enfim, eu vendo o tanto de dinheiro que ela pode ter no banco e vendo através de atos de exorcismo ou de práticas de magia dentro das igrejas. E isso assusta um pouco, não apenas porque a gente perdeu o jogo das aparências que talvez combatesse certa barbárie, mas assusta porque, afinal de contas,
a gente talvez não tenha mais o que fazer com as nossas próprias esperanças, né, diante desse estado de coisas. Bom, isso é para a gente ficar pensando, para provocar as nossas reflexões. Então, é o seguinte, você falou que você é ateu. Sim. Não acredita que existe Deus, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta. A própria existência humana não prova que Deus existe? É um argumento semelhante ao do design, né? Quer dizer, como pode existir tanta coisa bonita, como borboleta? É o argumento do relojoeiro, por exemplo. Como é que existe? Eu acho um relógio perdido no chão, algum relojoeiro o fez. Eu vejo uma borboleta voando, que meus olhos mal acompanham, quer dizer, tem que haver um demiurgo, tem que haver um Deus que construiu. Como que eu existo? Como que a razão existe? Como uma coisa tão impressionante como a minha razão existe se não existir um Deus que tenha me feito? A nossa razão, na verdade, me parece muito pouco impressionante. Nós somos formigas. Nós somos formigas, estamos destruindo esse planeta. O nosso movimento é de vermes. A gente é um vírus. Mas eu acho que há outras espécies com inteligência e razão que a gente não pode aquilatar porque a gente não consegue perceber. A gente não consegue olhar, por exemplo, pelos olhos de uma mosca. A gente não consegue perceber o mundo pela inteligência de um golfinho. Para biólogos, golfinhos e baleias são muito mais inteligentes que os seres humanos. Só que a gente não pode perceber isso, porque não está no nosso parâmetro. Deus está no nosso parâmetro, né? Nessa lógica, quer dizer, porque se nós o criamos, a nossa imagem e semelhança. Né? Por isso, inclusive, que um dos problemas de Deus é que se você considera Deus como algo que não pode ser, segundo as religiões mais antigas, como algo que não pode ser nomeado, que não pode ser imaginado, que não pode ser descrito, ele fica mais forte. Agora, se Deus é um homem, se Deus é velho, se Deus é branco, ou seja, tudo que domina, esse Deus é espelho do poder, é puro espelho do poder. Mesmo Jesus, por tudo que deve ter sido um personagem histórico, não é apenas uma ficção. Provavelmente Jesus existiu, mesmo todos os ateus consideram que provavelmente Jesus existiu. Jesus era um muçulmano, era um semita. Jesus era extremamente moreno. E Jesus, da Renascença para cá, é representado com olhos claros. Isso é fazer do espelho, fazer do outro o seu espelho. E o inteiramente outro é Deus. E ele é menos Deus quando ele não é inteiramente outro. Quando ele é o outro que eu possa controlar, que eu possa imaginar, que eu possa desenhar. Se Deus é a nossa imagem e semelhança, coitado de Deus. É o Gustavo mesmo. Eu não acredito que nós somos criados à imagem de Deus. E eu acredito, sim, que Deus existe, sim. Ele existe porque tudo que você vê é uma criação de Deus. Um pássaro, como você falou, uma borboleta, todo esse universo maravilhoso. E digo mais ainda, até mesmo as criaturas maldosas que existem no planeta. Isso é uma criação de Deus. Mas Deus não criou a maldade. Deus criou o amor. Nós somos livres para fazermos o que nós achamos melhor, de acordo com o nosso entendimento, com a nossa evolução. Então, você não acha que diante desse pensamento, eu digo mais, você acredita em Deus, você é que não sabe. Por só o fato de estarmos falando dele aqui, de estarmos discutindo ele, de estarmos aqui num debate maravilhoso que daria 2 ou 3 horas de assunto, eu acredito que ele acredita em Deus. Então, diante desse argumento, você não acha que todo esse universo não foi criado apenas, surgiu apenas pelo Big Bang? Eu não acredito que seja isso, no meu pensamento. Eu acho que você prossegue a pergunta dele de uma maneira interessante. Eu acho que supõe a ideia de que ele nos criou como estamos. Tá?
E não que nós evoluímos de uma célula. Então, hoje, até parte da religião, principalmente a religião católica, aceita a evolução. Tá? Não relê o Antigo Testamento como um belíssimo livro, o livro dos livros mesmo, mas um conjunto de metáforas, de explicações possíveis. Há igrejas, né, que leem literalmente, então, e negam, por exemplo, a evolução. Mas acho que a questão, isso está uma longa conversa, acho que a questão principal é uma luta de crenças e, ao mesmo tempo, uma luta de crenças que não pode ser excludente. Quer dizer, você, ao me fazer essa pergunta, eu acho que você de maneira nenhuma me exclui. Quer dizer, é uma pergunta generosa, carinhosa. Tá? Eu acho que eu me sinto contemplado por ela. Como eu acho que muitas pessoas, tá, com quem eu convivo creem, tá, e tendem a dizer isso. Mas você crê, não é possível, você acredita. Tá? Porque é difícil que você seja... Até falam isso... É difícil que você seja tão legal e não creia. Acho que crença não é uma decisão. Eu não consigo... Agora você tem que crer. Ou eu decido crer. Quer dizer, honestamente, eu não creio. Tá? Mas eu creio na crença de muita gente. Eu não acho que o fato de eu não crer, tá, me torne melhor do que ninguém, ou melhor do que o crente. Simplesmente eu não creio. Na verdade, 1 milhão de vezes eu preferia crer. Tá? Acho que seria muito mais conforto se acreditasse. 1 milhão de vezes eu preferia crer. Eu acredito em tudo, gente. Eu acredito em tudo, tudo, tudo. Me contou, estou acreditando. É até um perigo. Bom, a questão da religião está muito associada a Deus, como vocês colocaram, né? E mesmo com as religiões mais tradicionais se fortalecendo, crescendo, como o islamismo, os pentecostais, e nos últimos tempos também tem surgido religiões talvez mais alternativas, ou mesmo viés das tradicionais com uma leitura mais alternativa, pelo menos eu tenho visto um pouco disso. Acho que numa tentativa delas se adequarem um pouco ao estilo de vida, ou esse Deus mercadológico que foi colocado aí, né, o capital como Deus. Vocês enxergam isso como um enfraquecimento de Deus, né? Deus se enfraquecendo, ou ele está se adaptando, um darwinismo, está se adaptando a essa nova humanidade? Como é que vocês enxergam essas novas religiões que flexibilizam muito a existência de Deus e a maneira como as pessoas podem crer nele ou praticar as religiões para Deus? O que é isso? Vou te responder ao contrário. É assim, eu estudei os primeiros... o cristianismo primitivo. Os primeiros grupos cristãos, que depois foram chamados de heréticos, quando a Igreja Católica, quando o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano. E um dos autores que eu utilizei, que interpreta esse fenômeno do paleocristianismo, do primeiro cristianismo, que é o Hans Jonas, ele descreve um mito de Deus que não responde diretamente à sua questão, mas está referido a ela. Deus doou parte de si para construir o cosmos. Depois doou uma outra parte de si para fazer com que os planetas, estrelas e sistemas se sustentassem. Foi doando, 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 até a culminância da sua criação. Não sei se equivocado ou não, que fomos nós. Por amor ao ato de criar, ele doou tanto de si que ele se tornou fraco. E enfraquecido, ele desapareceu do cosmos, está lá, perdido, desorientado. Então, qual seria o papel humano? O papel do homem, o papel da moralidade, hoje, é resgatar o lugar de Deus, isto é, fortalecer esse Deus que está combalido. Como é que a gente fortalece esse Deus? Tornando o mundo menos desumano. Quando a gente tornar o mundo, à medida que as nossas ações, sejam ações morais ou boas, e a gente estiver ajudando a consertar o mundo, a vizinhança, o planeta Terra, etc., a gente estará retornando um pouquinho dessa energia para Deus. E quem sabe, daqui a alguns milênios, antes do universo se esgarçar de vez, ele volte a reconhecer
o planeta Terra aí como uma das suas criações. Diante dessa colocação da Marília, acho que fica bem claro que está em jogo, mais uma vez, o que nós vamos fazer com o Deus, seja Nossa ele responsabilidade. existente ou não existente. Nossa responsabilidade é fazer ele se aproximar da gente um pouquinho mais. E pensando que se a ideia de Deus é uma ideia boa, digamos que seja uma ideia boa, essa ideia precisa ser concretizada nos atos humanos, que devem também ser atos bons. O problema é que teremos que questionar também o que significa o bom, porque muitas coisas más, perversas e loucas são feitas em nome das coisas, ou em nome de um certo bem, assim como mortes, violências, destruição, enfim, exploração, enfim, todo tipo de maldade é feito também em nome de Deus. Deus é, portanto, um termo para a gente analisar, para a gente pensar mais. Se esse termo estiver presente, temos que refletir mais sobre esse termo. Se ele não estiver presente, também podemos discutir o que significa a sua ausência, né? Afinal de contas, é uma questão que está entre nós. De qualquer maneira, acho que é só a única coisa que a gente pode provar em relação a Deus é que Deus é uma questão humana. Isso está provado pelo simples fato dessa questão estar posta. Tomara que a gente consiga colocar bem essa questão e outras questões. Esse é o objetivo do encontro como o Filosofia Pop. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer. Obrigada.